E aí, bora começar essa pintura dessa casinha do Coragem? Vamos, né? Para isso que a gente estudou a paleta de cores. Lembra só da paleta de cores? Pois é, gente, vamos falar sobre ela. Estamos caminhando aqui na estradinha do diorama, ó. Eu vou usar essa estradinha aqui que eu fiz, hein? Que eu mostrei pra vocês que esses slides aqui eu fiz com muito carinho, os slides da introdução. Vai lá assistir se você não viu. Gente, olha só, vamos caminhar para a estradinha do diorama. Só que agora a gente está entre a parte de textura e pintura, porque a gente já vai juntar essas duas partes, certo? Do mesmo jeito que no vídeo anterior a gente juntou estrutura com textura, a gente vai juntar agora pintura com textura, certo? Então presta atenção nas dicas, tenha paciência, porque a gente precisa de paciência nessa parte de pintura para conseguir os efeitos legais e prestar atenção nessa parte de cores também, certo? Então bora pro vídeo. Para começar a pintura da casinha, a gente vai começar com a primeira parte da pintura, a pintura de base que a gente fala, que é a pintura inicial, tipo a primeira mão de tinta. Geralmente a gente faz ela mais escura do que as outras e a gente vai clareando, né? Esse é um estilo de pintura. E a cor que a gente vai iniciar é a marrom escura. Por isso que eu pedi pra vocês o marrom e também o preto, pra gente poder escurecer esse marrom, tá? Então eu vou usar aqui, ó, a tinta PVA da Tec Bond, só que eu vou escurecer ela. Olha só, eu coloquei bastante tinta aqui, tá bem quente, então vai ser um desafio pra gente poder pintar. Eu vou deixar ela mais escura agora. Eu usei 4 gotas do corante, ó, e eu vou usar agora o corante preto pra gente escurecer. Vamos lá? Ó, ficou esse tom aqui de escuro. Pra mim tá bom. Eu vou começar com esse daqui, tá? Então bora lá, vamos começar. Gente, o clima aqui tá bem quente. Então a tinta vai ficar espessa, tá? E pra mim isso é, assim, é bom, tá? No meu caso, é interessante. Agora é importante o quê? A gente vai ter que pintar sempre nesse sentido, ó. Sempre nesse sentido, certo? Então essa parte é a parte que vai ser um pouco mais desafiadora. A gente não pode fazer assim, tá bom? Tem que ser esse sentido de pintura. Porque eu vou usar a marca da tinta ao meu favor, tá? Então é isso que eu vou tentar utilizar aqui. Aproveitar esse calor para pintar e deixar a tinta me ajudar na hora de fazer a textura, certo? Por isso não posso fazer assim, não pode, sempre assim, ok? Eu não vou gravar o vídeo todo fazendo a casinha, senão ocuparia muito do tempo das pessoas que estão assistindo. Então só chamo a atenção de vocês para esse detalhe e não se preocupa se você borrar na primeira camada de tinta, a gente borra mesmo. Então depois a gente conserta conforme a gente for pintando. A única coisa que é ruim é deixar acumular tinta nos cantinhos, porque quando a gente deixa acumular essa tinta, ela fica ali aquela lombadinha que depois é difícil da gente consertar. Então só fica atento a isso. Reparem que aqui a direção da nossa madeira mudou, então a gente tem que mudar também a direção da pintura. E observem que a tinta também está espessa, está deixando as marcas do pincel. E isso é proposital, é para acontecer mesmo. E a maioria dos vídeos eu estou colocando sem acelerar, para vocês conseguirem ver a velocidade da pintura. E novamente a posição da madeira mudou, então a gente tem que mudar também a direção da pintura. Se após a secagem ficar muito claro, a gente faz outra ademão de tinta. E esse é o resultado da primeira camada de pintura da casinha, onde a gente vai ter a cor escura. Porém, agora a gente espera 24 horas, mais ou menos, para poder começar a segunda parte. Agora a gente já vai para a segunda camada de pintura. A nossa pintura de base sempre é aquela de tom mais escuro, então geralmente o preto, aquele verde escuro, marrom escuro, tudo escuro, né? E agora a gente vai para as camadas que são mais claras. Então a gente vai a partir do marrom. Então as cores que a gente vai tentar trabalhar vão ser nessa escala do marrom. Se vocês procurarem na internet, hoje é muito fácil a gente encontrar imagens, né, de paleta, de círculo cromático. É muito fácil de a gente encontrar até mesmo combinações de cores que a gente pode encontrar para fazer o marrom. Então, quais são as uniões de cores que a gente consegue atingir do tom marrom? A gente hoje encontra fácil isso na internet, tem muitas imagens que mostram. Então, isso facilita muito, muito, muito pra gente. O que eu vou fazer, gente, é trabalhar entre
o vermelho e o laranja, né? Que são tons que a gente consegue atingir em combinações para conseguir chegar no tom marrom, né? Então a gente sabe que misturando o laranja com tons escuros, tipo preto, azul, a gente consegue chegar no marrom, ou vermelho com verde, a gente consegue chegar em tons escuros de igual marrom. Então eu vou pegar o marrom que eu já tenho, que eu já trabalhei, e vou adicionar esses tons. A gente vai conseguir ampliar essas cores, tá? Ampliar a paleta do marrom. O marrom com vermelho, o marrom com laranja, marrom com amarelo, a gente vai conseguir criar tons mais claros para poder pintar a casinha dentro da paleta que a gente encontrou. Uma das características que vocês vão perceber aí na pintura que eu estou fazendo é que elas não ficam tão uniformes. Eu gosto de pintar desse jeito, gente. Eu sei que às vezes isso dá uma agoniazinha, né? A gente prefere misturar toda a tinta e fazer a pintura inteira, né, com a tinta totalmente pronta. E eu gosto de ficar mesclando a tinta enquanto eu pinto. Então, vocês vão ver aí que eu boto marrom, aí do nada eu vou lá, boto vermelho, do nada eu boto laranja e vou fazendo um mix de cores, assim, durante a pintura mesmo, tá? E eu gosto de fazer desse jeito, mas isso fica totalmente a critério pessoal, tá bom? Porque eu gosto de deixar, assim, com essa característica do natural. Tipo, o natural, se você pega uma madeira natural, você vai ver que ela tem muitas cores, elas têm muitos tons, elas não têm aquele tom chapado, né, aquele tom direto, ela tem um mix de tonalidades, né, e é nessa pegada que eu vou indo, do mesmo jeito que quando eu pinto qualquer outra coisa, eu faço uma mistureba, tá? Mas você pode fazer do jeito que você estiver fazendo e vai ajustando as cores conforme você sentir. Eu não pintei assim desde o início, tipo, eu já fiz várias formas diferentes de pintura e a gente vai mudando conforme a gente vai pintando. Então vai de acordo com o que você sentir quando você for começar na pintura, tá bom? Não precisa ficar tudo igualzinho, não. Segue o seu instinto aí que ele sempre funciona. Agora, aqui realmente é necessário a gente prestar atenção na direção da madeira. Então, todas as pinturas de camadas que a gente fizer tem que obedecer a mesma direção. Então, você precisa prestar atenção nesse sentido. Olha só o resultado da primeira camada de pintura. O que você acha? Se você quiser, tipo, você tá fazendo essa arte pela primeira vez e você prefere deixar desse jeito, é possível, tá? É possível, a gente seguiu as cores mais escuras, né, do projeto até o momento, então dá pra deixar nessa camada ou fazer ainda uma camada de tinta mais clara pra ficar com aquele aspecto da casinha que parece durante o dia, né? Esse já tá mais para aquele fim da tarde pra parte da noite. Então existe essa possibilidade também de você deixar a casinha assim, ela vai ficar desse jeito. Na próxima aula, a gente vai fazer outras técnicas de pintura, tá? Que são um pouquinho mais complexas, mas que a gente pode fazer, dá para aprender e dá para sempre tentar adaptar, vamos dizer assim, adaptar. Para quem já faz arte, já tá acostumado, já fica mais fácil, mas quando é a primeira vez, às vezes é difícil a gente pegar a mão. Mas treinando a gente consegue e é rapidinho, você pega, rapidinho mesmo, tá? Então, agora a gente vai fazer a pintura da base do Coragem. Então, lembra como ficou daquela primeira vez? Também dá pra deixar daquele jeito. Mas a gente vai fazer mais camadas de pintura pra ficar aquele coloridinho, né? Esse aspecto característico aqui do meu Canto Nerd, né? Tudo muito colorido, muitos tons de tinta. Então, vamos lá que vamos pintar agora a base. Gente, a base vai seguir praticamente os mesmos tons que a gente utilizou para fazer a parte da casinha. Então, a paleta é praticamente a mesma. A única coisa que eu vou deixar ela um pouco mais clara, tá? Eu vou indo pro mais claro para deixar aquela terra mais seca, tá? Então, as cores vão ser a mesma. Eu vou misturar muito o marrom com laranja, marrom com amarelo, para deixar aquela tom mais de ocre, tá? E a gente vai fazer a pintura por cima da areia. Então, olha só a importância de ter pintado inicialmente com a cola. Agora eu posso fazer essa técnica que muita gente conhece como a técnica do pincel seco, né? Então você põe um pouco de tinta no pincel, tira o excesso, tira um pouquinho do excesso, não precisa tirar super, tira um pouquinho do excesso e você vai passando bem delicadamente por cima da areia, ele vai só pegando na parte superficial. Vai dar essa sensação de profundidade, como se a areia de cima tivesse mais seca do que a areia de baixo. Tá? E a gente vai fazendo isso, eu faço mesclando as tintas, então eu faço uma parte com amarelo, uma parte com laranja, para deixar vários tons diferentes a terra.
tá? Agora vocês vão ver que a técnica é diferente. A gente não vai passar em tudo direto que nem a gente fez, né? Com mais força. Agora, cada vez mais, vai ficando mais superficial a passada do pincel. Cada vez mais seco e mais superficial. Vai pegando só nas areinhas mais... que estão mais pra fora, assim, tá? Então, vai deixar mais ainda essa sensação de profundidade. É quase como se a gente estivesse iluminando a areia, mas na verdade a intenção não seria de iluminação aqui. A gente só tá deixando ela mais com mais profundidade, mais seca. E aqui nós temos o resultado da segunda e terceira fase de pintura da nossa base. E aqui a segunda fase de pintura da casinha, que a gente mesclou marrom, laranja e vermelho. E aí, você gostou dessa aula, desse resultado? Se você quiser, claro, pode parar por aqui, que você já tem um resultado satisfatório até. Tá bem perto do resultado, mas se você quiser ir para as técnicas um pouco mais avançadas, são as próximas aulas, certo? Então aí nas próximas, vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência. Vou te pedir para ficar de olho nos vídeos curtos, que sempre leva algum tipo de dica extra para lá, para ficar mais concentrado aquela parte do conteúdo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.